cheio de altos e baixos, a cada dia enfrentamos desafios, mas descobrimos que a verdadeira resistência vem das nossas raízes. É a fé sólida que nos sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Junte-se a nós nas palestras Resilientes, Estudos em 1 Pedro, e aprenda como exercer uma fé corajosa diante das pressões e a servir com determinação. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento, engajamento e superação. Muito bem. A série, é um privilégio para nós poder estudar um livro bíblico na íntegra, né? Quase que versículo por versículo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Nós vamos falar de submissão já em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro. Estamos estudando esse livro, essa epístola, essa carta. E hoje, a partir do verso 11, no capítulo 2. Tá bom? Só para se localizar um pouquinho dentro do contexto histórico. Aqui, Pedro ele vai escrever numa época muito difícil. Há quem diga que talvez uma das épocas mais difíceis da história da igreja, de muita perseguição, causada por um imperador famoso, talvez conhecido por todos aí. O nome dele era Nero, imperador romano. E esse cara era obcecado por poder, era meio doido. E os historiadores vão dizer que ele queria ter uma cidade em honra só para ele. Ele queria construir uma cidade em homenagem a ele. Mas para isso, antes, ele precisava destruir Roma primeiro. Então ele teve uma ideia de tocar fogo, mandar colocar fogo na cidade. Né? Porém, né, no meio do caminho aí descobriram esse plano maquiavélico, né? Descobriram que era ele que estava planejando, e ele, para não, né, assumir essa culpa, ele joga a culpa em quem? Ele joga a culpa nos cristãos. E a partir dessa difamação, dessa acusação de Nero, e também porque ele tinha o poder em suas mãos, ele começa a perseguir a igreja de Jesus naqueles dias. E muitas atrocidades são cometidas ali contra aqueles irmãos, crentes fiéis. Eles eram mortos de maneira bem bárbara, cruel. Alguns eram jogados às feras, né, no Coliseu. Enfim, há casos onde cristãos são queimados vivos, né, e colocados em madeiras para ficar queimando durante a noite para iluminar as ruas da cidade. Né? Então, coisa bárbara mesmo que Nero fez ali contra os cristãos. E é nesse contexto que Pedro vai escrever esta carta. Primeiro, ali no primeiro capítulo, nesse primeiro momento aqui da carta, ele vai animar esses irmãos e trazer a eles a realidade da grande salvação que os alcançou em Cristo Jesus. De que, apesar de toda a perseguição e sofrimento, eles podiam crer que eles estavam seguros na esperança da salvação de um Deus que não falha, de um Deus que é poderoso, que tem o controle, de um Deus que transformou a realidade desses irmãos, trazendo eles das trevas para a maravilhosa luz e fazendo desse povo um só povo e pedindo para que eles, né, nessa unidade, então, representassem de maneira digna o nome de Cristo e suportassem essas aflições por causa de Jesus. Porque Jesus fez desse povo agora um só povo, chamou de sua igreja. Ele usa uma ilustração de um edifício onde cada um é como se fosse um tijolinho que constrói, né, um lindo edifício para o reino de Deus, onde Jesus é a pedra angular, sobre ele tudo é edificado. E ele vai dizer: perseverem nisso, vocês são especiais. Deus salvou vocês, escolheu vocês antes da fundação do mundo, e ele tornou vocês uma nação santa para ele, um povo de propriedade exclusiva dele, como se fosse uma peça de colecionador, onde não existe outra igual. Você é especial, e ele chama você de sacerdócio real. Agora todos somos sacerdotes de Deus na terra. E com base nisso ele vai entrar nesse texto dizendo: agora vem a parte prática. Diante desse fato de que vocês são um povo escolhido, separado, santos, agora vocês devem proceder de tal modo que dignifique, que honre, que represente dignamente o nome do Senhor Jesus aqui nessa terra, a despeito de todas as perseguições e sofrimentos que vocês estão passando. Então nós vamos ler, à medida em que fomos lendo, vamos entendendo aí
um pouquinho sobre esses 3 aspectos da submissão, porque é isso que Pedro vai pedir e exortá-los nesse sentido de suportarem as perseguições, entendendo que isso, quando você é perseguido de maneira injusta, isso é louvável diante de Deus, porque o próprio Jesus também, o grande exemplo, né, passou por tudo isso e morreu na cruz, inclusive injustamente, mas morreu para pagar a pena do nosso pecado. Então ele vai chamar esses irmãos para serem submissos ou submetidos, se sujeitarem, né, de maneira exemplar no seu procedimento, suportando tudo isso, tanto as autoridades, o rei, os outros governadores, também aos seus patrões, escravos, submetendo-se aos seus senhores, ainda que eles fossem maus, né? E o Deus, o Deus de toda a paz, o Deus, o pastor e bispo das almas, guardaria esses irmãos até aquele dia, né? E isso seria uma maneira também, esse bom testemunho deles, de mostrar o amor de Deus para com todos. Porque essa é a estratégia do nosso Deus, essa é a estratégia do Evangelho. O Evangelho vence pelo amor. Não, nós não fomos chamados para sermos rebeldes, anárquicos, né? Esse tipo de gente que sai aí só porque se diz cristão, quer fazer sua própria lei e ser insubmisso a qualquer tipo de autoridade, porque em nome de Jesus ninguém me segura, né? E isso muitas vezes coloca o nome de Jesus na lama, escandaliza, né, o nome de Deus, e ele diz, vocês têm que serem submissos e obedecerem, porque é por esse bom procedimento que as pessoas lá de fora vão ver, elas não vão ter o que falar de vocês, e assim também Deus vai agir através do testemunho para que elas também alcancem o entendimento a respeito do Evangelho e Deus possa buscá-las e visitá-las com a salvação. Vamos ver então esses 3 aspectos. Primeiro é a questão da prática, tá? Então nós vamos pincelar alguns versículos aí desse texto, que vai do 11 até o 25, olhando, e eu, né, fiz aí esse grifo aí, né, com fundo preto, para vocês entenderem que esses versículos mostram bem a questão da prática na vida, né, o que deveria refletir na vida desses irmãos. Então, Pedro vai dizer que eles, como estrangeiros e peregrinos, e aqui ele dá essa ênfase, né, de que nós não somos, a nossa pátria não é, né, esta, né, desta terra, nós somos cidadãos do céu. Vivemos aqui neste mundo, mas não pertencemos a ele, nem a esse sistema do mundo, esse mundo maligno, né? Então ele vai dizer, vocês devem então, diante disso, se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, a primeira chamada à prática, se afastar, se abster desses desejos carnais. Depois nós vamos ver melhor o que ele quer dizer com isso. E ele vai dizer então, vivam entre os pagãos, e aí sinônimo de gentios ou de incrédulos, vivam entre eles de maneira exemplar. Então, apesar de tudo que está acontecendo, vocês não devem se rebelar, não devem ir para cima com espada, mas a estratégia do Evangelho é o amor. É assim que o Evangelho vence, pelo amor, tá? Não pela guerra, não pela espada. Ele vai chamar também a prática no verso 13, dizendo, sujeitem-se por causa do Senhor. Eu sei que é difícil se sujeitar a autoridades desse tipo aí, a quem vocês estão agora submetidos, né? Eu sei que é difícil sujeitar a gente cruel, a gente que é perseguidor ferrenho do Evangelho, gente que maltrata você. É difícil submeter, mas ele está falando, antes de mais nada, lembre-se, você vai fazer isso por causa do Senhor. Então, por causa do Senhor, sujeite-se a toda, e olha aqui a ênfase, né? A toda autoridade constituída entre os homens. Toda autoridade, seja o rei, como autoridade suprema, ou governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Lá no verso 16, ele vai falar que nós somos, né, os irmãos, os cristãos, eles são livres, libertos do pecado, mas não devem usar essa liberdade, ele vai dizer, como desculpa para fazer o mal. Porque é em nome de Jesus tudo pode ser feito. Não.
Ele acabou de falar, existe regra, existe autoridade. Você não pode passar por cima dessa autoridade reivindicando que você agora é um cristão e agora a sua lei é diferente da lei dos homens. Tá? Ele vai dizer assim, não use então isso para fazer o mal, essa liberdade, mas vivam como servos de Deus. Né? E aqui, né, esse paradoxo, né? Vocês são livres, mas ao mesmo tempo vocês são escravos. Que a palavra servo aí é escravo. Vocês são livres do pecado. Vocês foram libertos dessas amarras, mas agora vocês devem se submeter à autoridade máxima de Deus, servos, escravos de Deus. Né? Lutero disse, eu citei isso de manhã, que o cristão ele é uma besta, ou montada pelo diabo, ou por Jesus Cristo, por Deus. Quem é que você vai deixar te conduzir? Né? Essa é a ideia. Agora, você não tem como ser totalmente livre no sentido, né, mais amplo ou específico da palavra, livre de tudo e de todos. Ou você é escravo da carne, do inimigo, ou você é escravo de Cristo e do Espírito. A escolha é sua. E agora, como cristão, você deve representar de maneira digna o nome de Jesus, se submetendo à autoridade do Espírito Santo e de Deus na sua vida. Ele vai dizer então, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. E agora entrando em alguns detalhes desses versículos, tá? Nós já citamos aqui que Pedro, então, ele lembra dessa condição transitória quando ele fala a respeito do fato de sermos, né, os cristãos, peregrinos e forasteiros nesta terra. Né? E ele vai citar isso também lá no capítulo 1, verso 17, quando diz assim, e andai, com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, Pedro está trazendo, né, de novo aí essa ideia, esse fato de que nós não pertencemos a esse mundo e está fazendo lembrar do próprio povo de Israel, quando escravo lá no Egito, é liberto, mas começa uma peregrinação pelo deserto rumo a uma terra prometida. E assim, no sentido espiritual, nós também, libertos do pecado, da escravidão do pecado, estamos agora de passagem por este mundo, peregrinando, né, até que um dia chegaremos à nossa Canaã celestial. Essa é a ideia aqui. Tá? E quando ele fala para se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, né, essa ideia de carnal, ela está associada na Bíblia com o próprio pecado. Tudo aquilo, né, que é pecaminoso, que é contrário à vontade de Deus, especialmente quando se refere às questões do corpo, tá bom? Dos desejos do corpo, sejam sexuais, sejam por alimento ou qualquer outra coisa. Olha só, lá no capítulo 4, algumas páginas à frente, ele vai citar, né, ele vai nomear alguns desses pecados, e isso deveria ter acompanhado no passado, né, e não deveria mais fazer parte da vida presente, porque agora nós somos transformados. Então ele vai lá no capítulo 4, verso 3, dizer assim, porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Olha aí, né? Nunca é livre, né? Ou está escravizado pela carne ou pelo Espírito. Andando aí ele vai nominar alguns pecados da carne aqui, ó. Libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Então, isso aqui é característica de incrédulo. Infelizmente, tem muito crente sendo acusado, e não falsamente, de cometer tais pecados, de estar submetido a esse tipo de desejo carnal, né? E muitas vezes sendo flagrado em questões como essa, libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias. É triste, é vergonhoso. Isso não deveria caracterizar. E ele está dizendo, se você quer realmente representar, né, como verdadeiro cristão, então você deve se afastar desses desejos,
né, deve se abster disso, porque isso guerreia contra a sua alma e, obviamente, mancha o seu testemunho. E ele vai dizer, nesse caso, então vocês devem viver entre eles de maneira exemplar. Então aí a ênfase é a santidade, que ele vai chamar a atenção na mensagem anterior, quando ele diz, vocês agora são nação santa, separada por Deus, sacerdócio real, a figura do sacerdote, alguém separado para uma missão nobre, um representante de Deus entre o povo. E agora ele diz, todos nós em Cristo somos sacerdócio real, não devemos mais nos misturar com isso, fomos separados, isso é ser santo, não é ser perfeito, mas aquele que vive de maneira digna do evangelho e do chamado que tem em Cristo Jesus. Muito bem, ele vai continuar chamando a prática quando diz para se sujeitar a toda autoridade. E aqui essa ideia do verbo, né, transmite a ideia de respeito, a ideia de consideração, não exatamente de obediência a qualquer preço, tá bom? Então a expressão, né, toda autoridade humana, então ela vai dizer respeito às instituições que os homens criaram. E isso é bom, né? Por mais perversa que seja a sociedade, sempre tem alguma organização em termos de lei, de regra, do que é certo, do que é errado, das punições para aqueles que fazem o errado e também das gratificações para aqueles que fazem o que é certo, tá bom? Então essa é a ideia aqui, autoridades que governam, pode ser rei, pode ser qualquer tipo de soberania, de governo, né? Essas autoridades que auxiliam esse rei, esse imperador, tá bom? O apóstolo Paulo também fala sobre isso, nesse trecho de Romanos 13. Né? Eu vou ler rapidamente para vocês entenderem aqui, e não é coisa que o Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando, inspirado, né, movido pelo Espírito Santo, palavra que vem de Deus, que muitos cristãos ignoram, ou fingem não enxergar e não entender, e não querem obedecer muitas vezes, só quando lhe é conveniente. Mas olha o que o texto bíblico diz, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberá o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo está dizendo, vocês devem submeter a toda autoridade, porque toda autoridade procede de Deus, foram por ele instituídas. Está com medo deles por quê? Né? Se vocês fizerem o que é certo, vocês não vão receber o mal ou a punição. Segue direitinho a lei, paga seu imposto. Não ultrapasse a velocidade que você não vai receber multa. Em tese é isso. Se existe uma lei, ande na linha, cumpra a lei e você não vai ser punido. Agora, se você é punido porque está andando fora da lei, está certo. Deus usa a autoridade exatamente para isso. Né? E graças a Deus pelas autoridades nesse sentido. Porque imagina se vivêssemos num país sem lei. Alguns vão dizer que está quase assim. Mas nós sabemos que Deus está no controle. Não importa quem é o governo, qual é o partido, quem é a pessoa que está ali. Toda autoridade procede de Deus e foi por Ele instituída e nós devemos nos submeter a elas. Agora, Pedro, né, bem como os demais autores aqui, não recomendam nem endossam uma forma específica de governo. Ele não está dizendo aqui, sujeita a autoridade quando for aquela do partido X ou Y. Quando for um governo democrático, mas quando for outro governo, não. Sujeite-se à autoridade. Elas procedem de Deus.
E é interessante essa ideia. Isso é o ideal, né? Punir aqueles que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Essa é a função primária de toda autoridade, né? Punir o mal e promover o bem, tá bom? Agora, quando a autoridade, aí é uma questão dela, quando ela subverte esse mandato, invertendo, né, então, essa função, ela perverte a justiça, por exemplo, impede, por exemplo, a pregação do evangelho, evidentemente, né, se coloca contra Deus. Então, em situações desse tipo, a obrigação do cristão é obedecer a Deus e não aos homens. É isso que o texto de Atos 5, né, vai apontar. Quando Pedro, né, está diante ali dos seus acusadores, eles falam para eles assim, os discípulos, vocês não devem mais pregar o nome desse Jesus. Batem neles, falam, agora vocês têm que parar de falar. Ele fala, nós não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Antes importa, esse é o versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então entenda, você só é inevitável a obediência às autoridades quando ela fere um princípio direto da palavra, da vontade de Deus estabelecida ali. Aí sim, você não deve se sujeitar. Por quê? Porque a sua autoridade máxima é Deus. Primeiramente, Deus e sua palavra. Em sequência, as autoridades que os homens instituíram. E Deus quer que você honre. Deus quer que você respeite. Deus quer que você se submeta a ela. Até o ponto em que ela não lhe peça para fazer algo que vai ofender a santidade desse Deus. Uma determinação clara da sua palavra. Ok? E nós já falamos sobre essa aparente contradição. Vocês são livres, mas ao mesmo tempo não usam dessa liberdade para fazer o mal, porque vocês são escravos de Deus, deveriam ser assim, servos de Deus, né? Essa liberdade não deve consistir numa ideia de autonomia absoluta, porque eu sou livre, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, né? A Bíblia está dizendo, você vai ser punido, cara, e com razão. E depois ele vai dizer lá na frente, se você é punido e sofre porque está fazendo mal, está indo contra a autoridade, não tem glória nenhuma nisso, louvor nenhum nisso. Agora, se você é perseguido, punido por fazer o bem, isso é louvável diante de Deus. Ele vai falar isso mais para frente. A palavra escravos aí no verso 18, ela dá essa ideia, e nós temos que tentar entender, né, o contexto, né, do termo escravo, né, desse ambiente, né, que cercava essas pessoas, diferente do nosso conceito brasileiro de escravidão, tá bom? Basicamente associado aos que vieram da África, então está totalmente atrelado à raça, né? Enfim, nesse caso eram prisioneiros de guerra. Então, quando um país, quando um governo, quando um reinado conquistava outro, então ele trazia os seus cativos, né? Aquele povo conquistado, esse povo ia trabalhar, ia se submeter como escravos a diversos serviços, tá bom? Para aquele reino dominante. E ali vinham gente de todo tipo de habilidade. Então, tinha desde aqueles que faziam o trabalho braçal, até aqueles que trabalhavam na casa de seus senhores, que era muito comum. Por exemplo, como professores, mentores dos seus filhos, educadores, artistas, né? Cozinheiros, mordomos. E essas pessoas, algumas delas, até recebiam salário, você sabia? A ponto de que, guardando essa quantia, eles podiam chegar até ao ponto de comprar a sua própria liberdade depois. Só que essa relação, às vezes, ela ficava tão familiar, especialmente quando esses escravos eram escravos de patrões honestos e bons, eles viravam quase que da família. Então, quando chegava a hora, por exemplo, do patrão chegar e falar assim, agora você pode ir se você quiser. Não só porque ele talvez fosse comprar a sua liberdade, mas às vezes o patrão falava, não, eu quero te dar esse presente, a liberdade. Mas às vezes a ligação era tamanha assim, em termos de afinidade, que o escravo dizia assim, eu não quero ir embora. Eu quero continuar aqui eu sou feliz. Né? Aqui eu tenho uma família. Então muitos não se recusavam à liberdade nesse sentido.
para vocês entenderem como é bem diferente do nosso conceito, que não está relacionado necessariamente, como diz ali naquele parágrafo, a vergonha e desgraça. Nem todo escravo passava por isso. Muitos deles não, né? E agora o texto está dizendo, porque vocês são servos de Deus, vocês devem agora ter uma atitude de respeito, de temor, e isso dirigindo-se especialmente aos seus senhores. Sejam eles bons, o que é mais fácil, mas também se eles forem maus e cruéis. Agora vem o porquê de tudo isso. Então vocês devem praticar, vocês devem se submeter, e a prática de vocês deve ser essa. Submeter às autoridades, vocês devem ter uma vida que seja exemplo, vocês devem fugir dos prazeres carnais, né? Vocês devem honrar, então, e respeitar as autoridades. Para quê? Qual é o propósito disso? Esses versículos vão apontar para o propósito, né? Por que, então, nós lemos aqui, né, que eles deveriam, então, viver de maneira exemplar entre os incrédulos? Porque naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha que interessante. O bom procedimento, ele iria então fazer com que aquelas pessoas que estavam injustamente ou de maneira ignorante, fazendo um jugo precipitado dos cristãos, então eles iriam se calar. E mais ainda, não tendo com o que acusar, eles começariam a observar, de tanto procurar, iam ver coisas boas, até o ponto de dizer assim, realmente essa pessoa é diferente, essa comunidade é diferente, essa família é diferente, eu quero isso para mim, eu quero amar como eles amam, eu quero perdoar como eles perdoam, eu quero servir como eles servem. Eu não entendo por que eles estão fazendo isso, mas isso é maravilhoso. E Deus, por meio do Espírito Santo, já vai convencendo essa pessoa através do testemunho dos irmãos, para atraí-los ao quê? Ao Evangelho. E nós vamos ver depois, essa é a ideia do dia da intervenção ou da visitação, quando Deus vem, né, de maneira poderosa, graciosa, visitar aquela pessoa e agraciá-la com o presente da salvação por meio de abrir o seu entendimento para o Evangelho. E muitas vezes também, né, nesse contexto, isso é feito de que maneira? Por meio do testemunho desses irmãos. Porque à medida em que você, como cristão, procede de maneira digna, correta, de maneira exemplar na sociedade, você vai atrair pessoas. Você vai ser perseguido, sim, isso vai acontecer, mas você vai atrair pessoas e vai ter a oportunidade, quem sabe, de um dia, por meio do seu bom procedimento, pregar o Evangelho para elas. E Deus vai visitá-las nessa hora. Por quê? Porque você foi instrumento para isso. Então, este é o propósito. Você vê como tudo vai convergir, né, para a glória de Deus. É a glória de Deus aí, na sua vida. Né? Você glorificando a Deus por meio das suas ações, do seu bom procedimento, seu bom testemunho na sociedade, seja na vizinhança, no condomínio, na academia, na escola, no trabalho, no futebol, onde quer que seja. Ali você vai estar mostrando que é uma pessoa diferente, que parece que não pertence realmente a este mundo, a esse sistema corrompido. Você é justo, você é honesto, você ama diferente. Você não faz as coisas por interesse. Você tem um amor que vai além do que eles podem compreender. Essa é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância. E por que ignorância? Nós somos muitas vezes assim, né? A gente compra a ideia dos outros, ainda mais nessa época de fake. Aparece uma notícia lá, você já acredita nela. Alguém manda um negócio no teu WhatsApp, você já sai distribuindo. Por quê? Você é ignorante, você não foi pesquisar. Desculpa, né? E aí você já sai achando, se você compartilha, você está dizendo o quê? Que você acredita naquilo, está passando para frente, está endossando. Você nem sabe a fonte, nem sabe se aquilo é verdade. Então, talvez nessa sua ignorância, você vai espalhando a má fama de pessoas, de entidades, e nem constatou, nem foi atrás para saber se é aquilo mesmo.
os cristãos eram acusados injustamente. Diziam-se deles que eles eram insubordinados, que eles eram arrogantes, porque tinham, agora é um povo novo que está começando ali, né, no cantinho deles, eles têm a verdade deles, eles não querem se submeter a nada nem ninguém, porque eles têm lá o Senhor deles, né? Eles têm o seu Kyrios, que é a palavra para Senhor. Jesus era o Kyrios. E essa mesma palavra era usada para César, como Senhor. E o imperador deveria ser, então, adorado. Então, os cristãos não adoravam o imperador. Esses caras são conturbadores da paz. Eles não querem seguir as leis aqui. Mas não era isso de fato. O que acontece é que quando eles olhavam de perto e iam investigar e se relacionar com esses cristãos, eles percebiam que era o inverso, né? Esses homens eram homens e mulheres piedosos, que faziam o bem, que serviam inclusive a sociedade. Há relatos desses cristãos de gente que influenciava de tal forma que cuidava dos pobres quando era responsabilidade do governo. E muitas igrejas, graças a Deus, fazem isso, né? Ajudam muito o governo nesse trabalho de assistência social. Então, eles cuidavam dos necessitados, das viúvas. Eles não abandonavam nem os mortos, que eram, né, indigentes lá, e eles faziam um enterro digno para eles. Eram os crentes que estavam fazendo isso. Eles serviam essas pessoas nas suas necessidades. Eles sabiam se relacionar e dividiam suas coisas. Eles não eram mesquinhos, egoístas. Mas é por causa disso, né, e diante desse bom procedimento, que esses ignorantes seriam calados. Alguém já fez isso? Você já passou por algo assim? As pessoas fizeram uma ideia de você equivocada, porque alguém falou que crente é isso, que crente é aquilo, que igreja é isso, que igreja é aquilo. Talvez você foi um desses no passado. Você ouviu tanta coisa de crente, de pastor, de igreja, e não vou dizer que não tenha. Nós sabemos que existem maus exemplos, mas quando você decidiu se permitir conhecer mais de perto, você encontrou pessoas humildes, sim, pessoas que estão ali sinceramente, buscando, né, conhecer e obedecer de maneira genuína a palavra. Elas não estão para explorar ninguém, não, pelo contrário, elas estão ali para dividir, para ajudar, elas estão ali para repartir o seu pão, para andar a segunda milha, para oferecer a outra face, para viver de maneira digna, para mostrar respeito a todas as pessoas, não importa quem sejam elas. E aí você percebe, de fato, este verdadeiramente é um cristão. Talvez você já tenha sido assim, ou já tenha passado por uma experiência onde alguém chegou para você e falou: olha, eu tinha uma impressão a seu respeito, mas quando eu te conheci de perto, conversei com você, comecei a participar com você de tal coisa, andar mais perto, eu vi que você não era nada daquilo que me falavam. Eu tinha uma impressão, eu tinha um conceito de crente. Conhecendo você, esse conceito mudou para melhor. Infelizmente, às vezes é o contrário. Muitos de nós não andamos de modo digno. E ao invés de silenciar os ignorantes, nós somos motivo de chacota e zombaria, e damos motivo de escândalo. Muitos cristãos são motivos de escândalo para o mundo, e por isso eles vão dizer assim: se for para ser crente, que nem fulano de tal, eu prefiro ficar onde eu estou, que está bom demais. E nunca vão pisar numa igreja, talvez por sua causa. E isso sim é vergonhoso, né? É por isso que nós somos chamados a viver de uma maneira digna e exemplar do Evangelho. Fazendo assim, silenciaria a ignorância dos insensatos. E, mesmo diante de perseguição, ele vai dizer: se você é perseguido por motivo, né? Se alguém suporta as aflições sofrendo injustamente, isso é louvável. Louvável. Que vantagem há suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Isso é justo. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso sim é louvável diante de Deus. E é para isso que vocês foram chamados. Eu já citei essa questão de que
o dia da intervenção, a glória a Deus, é essa ideia de que Deus é glorificado quando pessoas creem e se convertem, né? O dia da visitação, a Bíblia está repleta de textos que falam sobre o dia da visitação como Deus chamando para si, para a salvação, tá bom? João Calvino vai dizer que o dia da visitação pode ser descrito simplesmente como o dia em que Deus chama para si mesmo. Nós já falamos sobre essa ideia de silenciar a ignorância dos insensatos por meio de um bom procedimento, né? A submissão, a consequência disso é que essas pessoas serão silenciadas, o comportamento correto vai fazer com que essas pessoas olhem não só para você, mas para Jesus de uma outra forma, da forma correta, né? Ele vai dizer que se você suporta a aflição de maneira injusta, isso é louvável a Deus. E é essa exatamente a ideia, o sofrimento faz parte da vida do crente. Esse papo de muita gente aí que se diz de Deus, de que crente não foi feito para sofrer, não tem nenhum pingo de apoio na Bíblia. Nenhum. Pelo contrário, Jesus foi quem mais falou sobre isso e mais provou isso na sua vida. Provou disso. Que o crente foi chamado para sofrer. Vocês querem vir após mim? O que ele fala? Tomem a sua cruz e sigam-me. Neguem-se a si mesmos. Neste mundo vocês terão aflições. Quem falou isso? O Senhor. O crente vive num mundo que não compartilha dos valores divinos. Então é inevitável que haja atrito. Eu falei isso de manhã e repito aqui, atenção. Se você depois que se converteu, nada mudou, só tem situação tranquila e favorável, só gente boa, nunca teve um desconforto, ninguém nunca te perseguiu por nada, você nunca nunca sofreu por causa de Jesus, avalie se você conheceu o Evangelho de verdade. Porque é inevitável que aquele que segue a Jesus vai sofrer algum tipo de perseguição. Graças a Deus, não mais aquelas como a de Nero. Espero isso nunca acontecer no Brasil. Mas existe perseguição. De todo tipo. Não precisa ser com uma espada na goela, né? Ou condenado à fornalha. Mas você sabe do que eu estou falando, as pressões que você deve estar sofrendo no trabalho para rejeitar os prazeres da carne, ou na escola. A pressão que você sofre por ser justo e honesto e pagar os seus impostos em dia. A pressão que você sofre por não mentir e não fofocar, não contar, da vida do outro, espalhar. Aliás, eu gosto muito de uma frase que veio agora na minha mente. Quer falar da vida de alguém? Fale da de Cristo. Está liberado, né? E a pressão, nós somos perseguidos por sermos honestos, verdadeiros, por sermos humildes, né? Em situações onde vão falar, você é trouxa, você é crente, você é bobo. Quem já não ouviu isso? Se você nunca ouviu nada parecido com isso, nunca foi pressionado, reavalie se realmente você conheceu o Evangelho verdadeiro. Porque o crente foi chamado. E esse versículo 21, para mim, eu coloquei em caixa alta aqui de manhã, porque essa é a ênfase. Vocês foram chamados para isso. Ser crente não é brincar, não dá para brincar de ser cristão. Se alguém te falou, aceite Jesus e seus problemas todos desaparecerão, isso é uma mentira diabólica. Venha para Jesus, né, e não sofra mais. Mentira do diabo. Foi para isso que você foi chamado, para sofrer pelo nome do Mestre. Seguir os seus passos. Então, o sofrimento que advém do compromisso com os valores do cristianismo entram em choque com os valores seculares. Quando isso acontece, isso é digno de louvor diante de Deus. Aí há, de fato, uma separação. O joio do trigo. Né? E quando você é perseguido por fazer o que é certo e correto, isso agrada a Deus. É para isso que você foi chamado.
E é interessante como ele fecha esse ciclo, né? Ele fala da prática, o que vocês têm que fazer. Aí ele fala por que vocês têm que fazer, o propósito. E agora ele fala o seguinte: como ou qual é o modelo que vocês devem seguir para fazer isso tudo. Jesus, Deus, não vai pedir nada para você, sendo que Ele mesmo não seja o maior modelo para você seguir. Então Ele é o padrão, Ele é o modelo, Ele é o alvo, a quem o autor de Hebreus fala, nós vamos olhar, manter os nossos olhos fixos nele, no autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Cristo, porque Ele é o modelo. Olha só o que Ele fez, olha a prática dele e o propósito do que Ele fez. Ele sofreu no nosso lugar. Isso é prático. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Ele não cometeu pecado. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Aliás, Tiago fala que o varão que não tropeça no falar é perfeito. Está aí um. Certamente Tiago estava lembrando dele. Ele, quando insultado, não revidava. Parece com você? Às vezes por pouquinho a gente revida. E se não revida falando, revida pensando. E ele falou, se você pensar, já foi. Não é? O conceito começa lá no coração. E quem está falando isso é Pedro, tá? Quem está citando esse exemplo é Pedro. E quem já estudou um pouquinho sobre a vida de Pedro sabe quem era esse camarada. Pedro era tranquilo, né? Nunca revidou nada, né? Só tentou cortar a cabeça de um lá e errou e acertou a orelha. Pedro aprendeu muito com o mestre. E ele está lembrando aqui, nós vamos ver depois, ele está trazendo à memória Isaías 53. O servo sofredor. O servo sofredor. Paulo, que é outro, né, ali dos apóstolos, né, de grande liderança, destaque no Novo Testamento, ele também revidava. Paulo também não era assim de ficar quietinho, não. Discutiu lá com o governador, chamou ele de parede esbranquiçada, né? Falando da aparência dele. E até o governador manda ele depois ficar quieto. Que negócio é esse? Ele bateu boca com o cara. Né? Discutiu com autoridade. Certamente Paulo também tem muito a aprender com o mestre. Apesar de ser quem ele foi. Né? Ele, quando sofria, ele não revidava, ele não fazia ameaça. Ó, tem volta. Quantas vezes você já disse isso? Tem volta. E se não disse, pensou e planejou executar isso. Vingança. Mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o padrão para nós. Esse é o padrão para nós. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Claro que nós não podemos seguir na íntegra esses passos, porque nós não podemos salvar ninguém, ainda que estejamos dispostos a ir para a cruz, porque nós somos pecadores. Mas as atitudes de caráter de Jesus, nós devemos ilustrar em nossas vidas, porque nós somos cristãos, pequenos cristos. E qual o propósito disso tudo? Primeiro, para nos dar exemplo. Por que ele fez isso? Para que a gente pudesse seguir os seus passos, fazendo da mesma forma. Suportando a perseguição e o sofrimento sem revidar. Deixando um exemplo na sociedade de gente que ama, que vence pelo amor, não pela revolta. Por que ele fez isso? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ele fez isso para nos salvar. Ele fez isso por amor. Ele fez isso para deixar exemplo. Ele fez isso para que pudéssemos seguir os seus passos. Paulo entendeu isso quando ele disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo também reconhece o que Pedro reconhece aqui, que antes nós éramos como ovelhas desgarradas. Paulo também fala sobre isso. Vocês estavam perdidos nos seus mortos, nos seus delitos e pecados. Mas
agora se converteram, mudaram de direção pela graça e pela vontade deste pastor e bispo das nossas almas. E só entendendo esses detalhes, né? Paulo, então, estabelece aqui o exemplo de Cristo diante de sofrimento como modelo para o cristão numa sociedade hostil. Jesus passou por muita hostilidade. Eu fico imaginando Pedro lembrando de tudo que ele passou com Jesus, tudo que ele viu, quando ele negou, inclusive. Ele viu Jesus sendo ali, talvez, esbofeteado, insultado, cuspido, né? Enfim, caluniado. Ele viu tanta coisa, que agora na cabeça dele vem tudo. Meu Senhor, ele passou por tanta coisa, mas ele não pecou. Ele nos deixou esse exemplo. E eu quero que vocês olhem para Jesus, porque é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que vocês conseguirão suportar tamanha perseguição que vocês estão sofrendo, tamanha injustiça, sofrimento pelo qual vocês estão passando. Façam isso pelo Senhor, porque o que Ele fez por você não tem preço. Você não está fazendo um favor para Deus, você está representando dignamente aquele que te comprou por um preço altíssimo. Ele morreu por você. Sofra por ele, porque isso é digno de louvor. Esses versículos que falam sobre o exemplo de Jesus, então, convocam os cristãos para uma vida equilibrada, inspirados no exemplo do próprio Cristo. Eles devem desenvolver um caráter, temperamento e identidade semelhantes a dele. O destaque aqui, então, na atitude íntegra de Jesus diante das injustiças. Diversas citações e alusões são feitas por Pedro, fazendo referência lá ao servo sofredor de Isaías 53. Todos esses versículos aí são citados aí de maneira, ou aludidos, né, nas palavras de Pedro. O servo sofredor de Isaías 53. Tá? Aquele Senhor que se entrega em sacrifício pela redenção do seu povo. O pastor e bispo, esta última citação que Pedro faz, caracterizando ele como o pastor e bispo das nossas almas, a ideia do pastor é a figura de Jesus, aquele que ajunta as ovelhas desgarradas. Um dia ele foi buscar você, um dia ele foi atrás, por amor, e trouxe você para o aprisco dele. Isso é graça, isso é bênção. Ele é o pastor da sua alma. Isso está descrito lá em João 10. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. E ele também é chamado de bispo. Aí a palavra episcopo, né? É a ideia de alguém que cuida e guarda. Então, resumindo, Jesus é o pastor e guardião da nossa alma. Para terminar aqui, entenda isso. Cristo levou nossos pecados, não somente para que pudéssemos ser perdoados, mas para que pudéssemos viver para a justiça, isto é, de acordo com a sua justa e santa vontade. A cruz, então, é a base não somente dessa justificação, mas também da santificação. Ele morreu não só para garantir um lugar lá no céu, mas para que você pudesse ser santo e ter o poder por meio do Espírito Santo de viver dignamente aqui nessa terra. Dignamente, representando Ele de forma digna no seu procedimento. Foi pelo sangue precioso de Cristo que fomos resgatados da nossa maneira vã de viver. E isso Pedro vai falar nesse mesmo contexto aqui, no capítulo 1, dos versos 17 até o 19. Olha que interessante. Ele vai dizer então: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. A morte de Cristo é a base para nós deixarmos o pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós. E agora vivam de maneira digna do Evangelho. Então lembra,
Somos chamados a sermos submissos na prática, com um propósito nobre, e temos o modelo, o padrão, que é Jesus, a quem devemos seguir os seus passos.